Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio, dessa vez review do Wild Card, vitória do Buffalo Bills, né? Cara, um jogo apertadíssimo, dificílimo, diga-se de passagem, mas conseguimos vencer aí mais uma vez de virada, diga-se de passagem, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre essa partida hoje. Antes de começar, antes de dar início aos trabalhos, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, do @blog dos Bills, no Spotify, Billscast Brasil. Você nos encontra nas nossas redes sociais com o mesmo @. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu parceiro Bruno Milione. Seja muito bem-vindo, Brunão. Boa noite. Como o senhor está? Opa, boa noite. Um bom dia e uma boa tarde para quem estiver ouvindo a gente no horários diferentes. Mas eu estou bem, graças a Deus. É isso aí, cara. Estou bem de saúde, não graças ao Bills, porque o coração cada vez mais é um teste cardíaco. Mas é isso aí, estou feliz pelo menos, né? Estamos vivos por mais uma semana, agradecer. E você, meu irmão, como é que você tá? É isso, cara. Tamo aí, né? Tá ligado? Emoções na flor da pele. Só na rodada de Wild Card. Os cabras já estão enlouquecendo. Imagina agora que o negócio tá funilando. É aquela história. Os Bills, cara, é o que eu falo. Os Bills não precisam mais ganhar todos os jogos literalmente daqui pra frente. Eles só precisam ganhar 3, amigo. Só 3. Nossa, eu faço esse acordo. Basta ele ganhar os próximos 3 jogos e a gente tá bem feliz. Tranquilo, só 3. Totalmente. Concordo. Pois é, ô Milione. Os Bills viajaram até Jacksonville para enfrentar os Jaguars num jogo complicadíssimo, né? 27-24, sendo definido no fim de jogo, né? Literalmente no último minuto foi definido o jogo, né? Sim. Cara, um jogo que tava muito amarrado. Tava muito amarrado. O primeiro tempo termina 10-7 para os Bills, né? Um jogo, cara, dificílimo. Aquilo que a gente falou sobre a defesa dos Jaguars ser muito forte contra o jogo corrido, né? E eu cheguei a falar que tinha que insistir. E de fato tentaram, mas cara, não entrava de jeito nenhum. Era impossível de furar a defesa dos caras. E não vai ser tão diferente também de novo no próximo jogo. E se a gente continuar passando no outro jogo, se a gente continuar passando no outro jogo, que não tem mais time fácil, né, nessa altura do campeonato. A nível de curiosidades, o James Cook, ele terminou o jogo 15 tentativas de corrida e só 46 jardas. O Allen teve 11 tentativas de corrida e 33 jardas. Né? Então, aqui a gente vê, né, a dificuldade que a equipe teve em correr com a bola. Né? Mas... E aí a gente vê... Cara, não consegue correr com a bola. O jogo aéreo vai ter que salvar, né? E a gente viu o jogo aéreo sofrendo em grande parte do jogo. Porém, é aquilo, né? É o diferencial. Os Bills têm um diferencial na posição que mais importa no futebol americano, né? Na posição de quarterback. Em que o cara, mesmo com todas as dificuldades, chama a responsa, coloca o jogo embaixo do braço, né? Não tem jeito.
E aí é nessa brincadeira que o Josh Allen consegue basicamente virar essa partida aí. A gente vai discutir um pouco mais nesse episódio. Impressões gerais, Milione, o que tu achou desse jogo aí? Eu acho que esse jogo ele tem sido uma continuação mesmo do que a gente vem vendo nos últimos jogos. A questão da defesa que a gente falou que tem sido melhor do que no começo de temporada, tem sido uma defesa mais coerente, uma defesa que não foi espetacular, não vamos colocar dessa forma assim, cara. Não foi aquela defesa que aniquilou o time adversário. Mas, cara, foi uma defesa que conseguiu realmente ajudar a trazer a vitória. Eu acho que tanto defesa quanto ataque jogaram num nível parecido. Eu acho que a defesa jogou a mais do que o ataque em alguns quesitos. Mas eu acho que foi isso, cara. Eu acho que a gente está vendo um Buffalo Bills que tem crescido com os últimos dias. Então, eu acho isso muito bom, porque os Bills desse jogo contra os Jaguars, tudo bem que playoffs, né, os Bills sempre jogam, graças a Deus, na era Josh Allen, os Bills sempre jogam de uma forma melhor nos playoffs, mas os Bills no jogo contra os Jaguars eu acredito que melhores do que jogaram contra os Jets, melhores do que jogaram contra os Patriots. Então, eu prefiro ver isso, essa crescência do time, do que a gente começar a ter um pouco mais de receio e ver cagadas, ou, né, aquele negócio, se você ser absurdo na temporada regular e nos playoffs começar a fazer aquelas cagadas. E isso não foi o que aconteceu. Então, na minha visão geral, foi isso, cara. É um Buffalo Bills mais coerente. E eu gostei, lógico, sempre vamos ter ressalvas, sempre vamos ter alguns pontos negativos que a gente vai citar aqui, mas no geral foi um jogo a nível Buffalo Bills mesmo, dessa temporada inteira, que não é um time que te deixa tranquilo, você vai terminar o intervalo tranquilamente sabendo que esse jogo está ganho. Na verdade não, você vai ficar roendo as unhas até o último quarto, cara. Então foi nesse nível, mas de uma forma mais positiva para mim, ao meu ver. Acho que eu tô meio good vibes, cara. Acho que eu tô meio hipster. Tô aqui, acho que tá tudo bem, tudo tranquilo. Que, meu irmão, é o correto, né? Eu já falei, cara, a gente vai criticar aqui, mas no fim das contas, a única coisa que nos resta agora é apoiar, no fim das contas, né? Com certeza. E isso é uma parada que eu acho que é até interessante quando a gente vem e grava o programa uns dias depois, né? Do jogo, porque a gente consegue refletir melhor, né? As ideias, pensar melhor. Por exemplo, se eu faço o programa imediatamente depois do jogo, eu provavelmente estaria soltando os cachorros, principalmente com ataque e tal, com algumas peças, e que não é o caso, tá ligado? Mas, cara, eu acho que eles se proporam muito bem, fizeram muito bem o que se proporam a fazer, tá ligado? Que foi a Jacksonville enfrentar um time difícil e encontrar formas de vencer. Uma partida em que o kicker, recordista de field goal da história da NFL já. Tem um field goal para 54 jardas e erra? Pô, irmão. É uma parada que a gente tá com um momento especial também, né? A verdade precisa ser dita. Com certeza. Para isso acontecer. É claro que nesse jogo se repetiram vários problemas que a gente já teve durante toda a temporada. Tive muitas vezes os wide receivers dos Jaguars saindo livre contra a defesa. Quer dizer, nossa defesa corrida, né? Então, 154 jardas, problema. Mas isso aí a gente também já sabe. Né? O diferente nesse jogo foi que a gente também conseguiu forçar turnovers, né?
E Exato. isso é tão importante quanto recuperar a forma da defesa, porque a gente já viu essa defesa melhorar bastante nessa temporada. Os problemas inevitavelmente continuam, mas é muito importante, né, que a gente consiga continuar forçando esses turnovers. E turnovers em momentos chaves, né? Um no início do jogo, com o Shaq Thompson, né? Outro no fim do jogo, para fechar a parada e encerrar. É igual um negócio que eu vi, que estava escrito: 1 minuto pro Trevor Lawrence é muito tempo. Aí o cara escreveu embaixo, ele não precisou nem de 1 segundo. Coitado. Porque Coitado. absolutamente na primeira jogada, Tre'Davious Foi. White vai lá, mete a mão na bola, desvia, cai do colo do Cole Bishop, que Cole Bishop é outra, né? Imã de interceptações, muitas vezes está na hora certa, no lugar certo. Tem que respeitar o atleta Cole Bishop. Mas, pô, é isso, tá ligado? Conseguir fazer esses grandes lances, né? Aí a gente junta essas grandes jogadas, a gente junta defensivas, né? A gente junta grandes jogadas ofensivas, seja aqueles push de 10 jardas praticamente, seja Sensacional. aquela bola longa pro Brandon Cooks. Cooks, né? Que está sendo muito utilizado nessa. Esse é o diferencial, né? Isso que destrava a partida muitas vezes, né? A nosso favor. E, cara, não tem segredo, né? Esse tem que continuar sendo o modus operandi do jogo. Porque senão não tem muito o que fazer. Cara, vamos falar aqui do dado ofensivo da bola. Que os Bills em muitos momentos estavam sofrendo, né? O jogo em si só desbloqueou no último período, que rendeu 14 pontos para cada, né? Fora isso, tava muito apertado ali no até o terceiro quarto. Então, tava um jogo que, pô, cara, tava tenso, sabe? Porque os Bills estavam lá, estavam tentando avançar e o time simplesmente não conseguia, né? Impressionante. Tava complicadíssimo. Aí a gente pode trazer logo e só para exemplificar, né? Foi um jogo tão equilibrado que, por exemplo, Bills e Jacksonville terminaram a partida com o mesmo número de primeiras descidas. 20 para Sim. cada, sabe? Então, esse é o exemplo, né? Só para tirar logo dessa equação que, pô, a gente já tá complicado no quesito wide receivers. Aí a gente perde 2 no mesmo jogo. Os dois com a mesma lesão ainda. Né? Gabe Davis, que foi sanduichado ali de maneira criminosa. Ali o dele foi imediato. Não teve nem chance de qualquer coisa. E Terrell Shavers que se machuca no segundo quarto, consegue voltar ainda, né? Assim, são dois receivers excepcionais? Não são, né? Mas nesse momento eu partilho da seguinte ideia: melhor, melhor com eles? É, Pior sem eles? É isso, né? é isso. Porque, É cara, isso. nessa altura do campeonato, são dois caras que já tem um playbook ali na mão, já conhecem o ataque do time certinho, né? Aí, enfim, vai ter que trazer alguém para repor o lugar deles, né? Sim. Mesmo que eles não tivessem um volume tão grande de bolas. As bolas deles podem ir pro Kim Coleman, por exemplo.
ver se ele acorda para a vida nessa reta final da temporada. Literalmente, né? Ou trazem algum receiver de volta. Elijah Moore, que já foi dispensado, né? Nico Hartman foi dispensado. Esses caras passaram algumas semanas nos Bills. Eles também conhecem. Subir alguém no practice squad, talvez. Mas, cara, não são caras que, assim, vão fazer super falta, né? Eles não eram tão utilizados assim. Acho que o Shavers deveria ter sido mais utilizado, né? Diga-se de passagem. Mas não foi. Mas, cara, entre não ter eles e ter eles ali disponível, eu prefiro muito mais ter eles, sabe? Então, vai ser uma questão. E aí a gente vai ver o corpo de recebedores dos Bills, que apesar de só ter 3 no momento saudáveis, efetivamente ativos, Shaquille, Coleman e até esqueci o nome do terceiro. E Brandon Cooks. Quase que... É verdade. É que o Cooks entrou agora, pô. Tirando o Shaquille, o Cooks entrou umas semanas atrás, Sim. sei lá, em dezembro. Sim. O outro ficou fora de não sei quantos jogos por desacato, obediência. Sei lá, tá ligado? Aí, pô, a gente tem as nossas incríveis contratações. Kurt Samuel voltando agora, né? Depois de ficar um século parado na injury reserve. Exato. O Joshua Palmer se lesionou de vez, foi para lá. Os dois agora se machucam também. Aí a gente vai para os nossos corpos de tight ends, né? Eu comentei semana passada que o Kincaid me preocupa, né? Já que a gente não sabe a real situação dele, né? Ele tem contenção de snaps. Depois da partida contra os Jaguars, ele tá usando uma bota que, segundo a equipe, era por precaução. A gente fica, cara, ou será que a real situação do Kincaid, o quão ele pode ser realmente utilizado, tá ligado? Sim. O Dawson Knox, que é uma bola de segurança do Allen, mas não tem a mesma segurança que o Allen tem nele, não tá entendendo? E aí a gente vem para os nossos recebedores, corredores, na verdade, né? O James Cook, que aparece de vez em quando. Nessa ordem, o Ty Johnson, que seria o running back que mais recebe passes, também tá machucado. Sim. Né? Então, meu amigo, nosso corpo de recebedores vive uma situação no momento calamitosa. Tem o Waves também, né? Como tight end também, que tava recebendo bastante. Sim, também. sim. Agora, no fim das contas, é uma situação calamitosa em números, porque números que eu digo quantidade de jogadores, né, que estão ficando fora. Porque no fim das contas, a gente já não vive mais no Everybody Eats. A gente já vê todo jogo o Shaquille sendo líder de recepções da equipe. Cada vez mais. Cara, o Shaquille teve 12 alvos nessa partida, beleza? 12 recepções. Ele teve 12 alvos e o Brandon Cooks com 5. E o Kincaid com 5, somados, não dão o número de alvos dele, né? Everybody Eats, mas o Shaquille tá mais Everybody Eats mais ou menos também hoje em dia, né? Impressionante. Aí a gente tem Coleman com 1, Knox com 3, Shavers com 2, aí a gente já desconsidera. Davis com 3, a gente já desconsidera. Frank Gore Jr., que foi ativado para esse jogo, né? Porque o Ty Johnson estava machucado. Sim. E o James Cook com 3. Espaço curto. E aí, cara, é isso, sabe? A gente tem que confiar nos caras. Essa trinca aqui, ó. Se vocês abrirem o site da ESPN, vocês vão ver lá nas estatísticas. Buffalo recepções. Vai estar lá. Cara, os 5 primeiros são os nossos 5 recebedores daqui pra frente.
é Josh Allen Guedes. Então, meu amigo, é você ter fé no quarterback, porque por mais que eu goste do Shaquille, por mais que eu goste do Kincaid, por mais que o Brandon Cooks esteja bem, eles não são exatamente os caras que vão fazer diferença, né? Claro que pode fazer, né? Pode fazer história. Aquele único jogo, né? Pô, eu esqueci o nome dele agora, que era o wide receiver, ou era, sei lá, tight end dos Giants, que só jogou bem no Super Bowl que os Giants ganharam e nunca fez nada na carreira. Só que, sabe, existe a chance de um desses ter esses caras. Então, eu fico preocupado, sim, claro, não gostaria que esses caras tivessem machucado. Uhum. Joshua Palmer, por mais que ele tenha feito uma temporada muito questionável, eu preferia muito mais ele disponível do que ele fora, né? Completamente além. O jogador que eu tô falando é o David Tyree, para Tá bom. a nível de Os Giants. curiosidade. David Tyree dos Giants. Que impressão. A carreira dele, ele tem 54 recepções só e só 4 touchdowns. Então, E todos foram do Super Bowl. para vocês verem, quando o cara é para ser iluminado, ele não tem jeito, né? Quando vai ver o Super Bowl, o Frank Gore Jr. é ativado e do nada ele começa a jogar barbaridades. Exato. Né? Exato. Isso acontece, não tem jeito. Sim, é possível. Mas é possível, né? Mas o. E aí tem cara, né? O desencadeador máximo de tudo isso, né? A peça principal, né? O maquinário principal desse ataque é o Josh Allen, não tem jeito, né? Termina com 28 de 35, 273 jardas, né? 3 touchdowns. E como a gente falou, colocou o jogo embaixo do braço, né? O ataque não corria com a bola, não conseguia. A defesa de Jaguars estava conseguindo conter o jogo aéreo muitas vezes, mas, cara, nessas horas que o quarterback especial aparece, não vai lançando, vai correndo. Não vai correndo, vai na força. Né? Então, meu irmão, o cara vai encontrando essas maneiras de vencer, né? Ele jogou com que a partida deu, né? Eu até comentei, né, que do jeito que os caras estavam jogando, pô, o Allen saía vivo do estádio, né? Estavam tentando um homicídio ali ao vivo para todo mundo. E aí o cara, não sei como o Allen saiu vivo daquela queda que o maluco deu no pescoço dele. Sim. Depois o dedo dele batendo na cabeça dos caras. Depois a perna dele toda avacalhada lá na hora do ele tá entrando na endzone. Eu vi até um cara falando que foi num lance daquele que ele rompeu o ligamento. Então, cara, assim, o cara é um tanque de guerra, né? Não tem jeito. E aí a gente vê o seguinte. Sabe o que vai mudar pro próximo jogo, mesmo que ele esteja machucado? Nada, irmão. Porque esse é o estilo de jogo dele, né? Mesmo que ele não seja mais um cara novo, o Allen tá com que 29 anos? Sim. Por aí, né? 29, 30 anos. Ele ainda se doa em campo. É claro que com o tempo ele vai começar a assimilar que esse jogo não é mais propício para a carreira dele. Querendo ou não, ele não vai ser invencível assim para sempre, né? Sim. Mas enquanto ele consegue fazer, ele vai jogar assim, não tem jeito. Cara, se ele
todo quebrado, todo lesionado, no fim do jogo, ainda mete dois dos push, três dos push, tá ligado? Que fisicamente exige demais, né? Pô, eu não espero nada diferente que 100% dele física, mentalmente nessa reta final de playoff, sabe? Então, se tem uma coisa que eu me baseio nesse título, é no Josh Allen, não tem jeito. É o que principalmente me dá esperança que a gente possa ser campeão futuramente. Pô, o que é que tu imaginou desse ataque aí nessa partida, William? Cara, bem parecido até com o que você mencionou. Assim, o ataque nem eu mencionei jogou bem, mas a defesa jogou melhor para mim. Depois a gente vai pontuar sobre isso. Mas o ataque, como sempre, foi Josh Allen Futebol Clube, né, cara? Josh Allen carregando nas costas, mostrando por que ele é esse QB de elite em playoffs. A galera sempre tentando menosprezar isso nele. Então, o enredo que vinha para esse jogo era que o Josh Allen nunca venceu uns playoffs fora de casa, então muitos já estavam desqualificando ele, né, disso, e ele mostrou por que realmente Josh Allen tem que ser lembrado como um dos maiores, cara, porque o cara é uma máquina. É aquilo que a gente já mencionou aqui em outros episódios, mas se você substituir esse jogo por qualquer outro QB, e eu digo qualquer mesmo, qualquer outro QB que hoje estejam nos playoffs, cara, nenhum deles ganharia esse jogo. É óbvio, eu tô dizendo aqui então que Buffalo Bills é campeão do Super Bowl. Não, cara, porque para vencer você depende de um time por completo, né? Não é somente de um jogador, mas é óbvio que, assim, em questão de posição de QB, hoje, cara, não tem quem é melhor do que o Josh Allen. Menciona até nos playoffs, mas é óbvio, por questão de clubismo, né, as pessoas vão dizer que é por isso, mas eu diria que na questão de NFL mesmo, cara, ele é completo para mim, isso a gente já falou diversas vezes, o cara é um tanque, o cara tem um braço forte, o cara tem inteligência, é completo. Então, assim, a vitória nesse ataque cai muito sobre o Josh Allen. Mas também, vamos também, quando é pra gente xingar, a gente xinga, mas quando também é pra gente parabenizar, a gente também vai parabenizar. E, cara, por mais que o playbook é o mesmo do Brady, eu achei que as escolhas foram melhores, as escolhas foram bem feitas. Jogos um pouco mais desenhados, não desistiram da corrida, como o Celhão até mencionou, que ele tinha medo de que isso acontecesse, que desistisse, porque uma hora acaba entrando. Beleza, mas não aconteceu dessa vez. Eu espero que isso não desmotive, mas que continue sendo dessa forma, porque o ataque, a corrida não entrou, mas, cara, contra a defesa dos Jaguars, que não é qualquer coisa, cara. A defesa dos Jaguars realmente foi a melhor defesa no jogo corrido na NFL, cara. Então, pô, por favor, não é para menos. O Cook até era para ter um pouco mais de jardas. Existe uma corrida depois que volta dele, acho que por causa do Spencer Brown, se não me engano, mas era uma corrida até que conseguiu encaixar, foi a única que deu aquele up, mas acabou tendo que voltar. Então, assim, eu achei que teve uma. É do mesmo, cara. Playbook são as chamadas que a gente sabe que ia acontecer. Mas, cara, foram bem desenhadas e bem escolhidas. Eu achei uma rota, e cai mais agora sobre o jogador, não sobre a chamada, mas a rota que o Shavers faz, que é na recepção dele, que ele corre ela certinho, volta, vira para trás e ele recebe a bola e a gente consegue a primeira descida. Era esse tipo de jogada que a gente sempre fala, cara, por que o Shavers não tem mais snaps? Por que o Shavers não tem mais bolas destinadas a ele? Porque é um jogador muito bom, cara. Eu acho que ele poderia ser muito mais explorado. Infelizmente não vai ser nessa temporada, mas é um cara que a gente realmente poderia, cara, trabalhar muito mais ele. Mas perfeito, colocando dessa forma. Então, Brandon Cooks, cara, o Cooks tem sido realmente um colírio para os nossos olhos, porque aquilo que a gente precisava de um recebedor fundo é ele que está fazendo agora e está fazendo muito bem feito. Teve até, acho que uma das bolas dele foi contestada, né, de que aí retornaram, não foi considerado uma recepção, que, ao meu ver, tem aquela coisa, né? Não vamos focar muito nisso, mas a galera mencionou sobre a questão da arbitragem nesse jogo.
como todos os jogos, sempre vai ter chamadas, sempre vai ter faltas que a gente vai achar meio esquisita, mas algumas coisas que você não entende muito bem. Eu acho que ali poderia ter sido, que nem uma do Jacob Myers que foi dada como recepção, mas acho que você não tem a mesma visualização de bola como você não tinha, né, na do Cooks. Mas tudo bem. Ok, cara, mas então o Cooks tem sido um colírio dos nossos olhos nisso. Kincaid tem aparecido sempre quando a gente precisa. Cara, a única coisa que me deixou um pouco angustiado nesse ataque, nesse jogo, foi que a gente tem uma certa dificuldade quando a gente está se aproximando da endzone, cara. Meio que na endzone a gente sempre vai pro mesmo, assim. Não tem alguma jogada onde a gente tem uma variedade, sabe, que ajude. A gente sempre acaba meio que travando, sempre acaba tendo que fazer a mesma coisa, sempre acaba indo pro push. Então, isso me pega um pouco. Não sei se é medo de questão de turnover, é uma questão de responsabilidade que os caras estão tentando fazer, mas isso é uma coisa que me pegou, sabe? A única coisa que eu adoraria, cara, que também gostaria muito que o Brady fizesse, seria cortar, velho, esse lance de fazer screen pass em terceira descidas longas, cara. É uma terceira para 9, o cara vai lá e faz isso. Porra, gente, beleza, quer fazer isso na primeira, na segunda. Eu entendo, por mais que todas as vezes assim eu não goste tanto, até porque você, a partir do momento que você faz isso, cara, você não dá opção pro Allen escolher, você é aquilo ali, pronto e acabou. Então, pegou a bola, virou e passou. É aquilo que a gente sempre falou, pô, você tem um quarterback de elite, deixa o cara decidir, deixa o cara também pensar. Eu acho que ele teria que ter mais a bola, né? Mas tudo bem. Não vamos também dizer que tem que abolir essa jogada. Não, vamos dar para ser usado. Mas, cara, nas terceiras para longa, para que vai usar isso? A gente conseguiu uma, se eu não me engano, acho que era uma terceira para 11, eu não vou me recordar bem as jardas, mas que é um scream e dá certo, mas por causa do Shakir, porque o Shakir é liso, e aí ele sai driblando a galera, dando os rodopios dele, e aí ele consegue a primeira descida. Mas claramente não era para conseguir, não era para ter conseguido ali. E isso iria impactar o jogo. Então, poxa, né? Aquela para que fazer isso numa terceira longa, cara? Vamos inovar um pouco disso, até porque isso tem sido feito bastante. Se nós estamos enxergando isso, os outros times também estão enxergando. Então, para a defesa deles estarem mais preparada, cara, é 2 palitos para isso acontecer. Resumo, acho que seria esse, cara. Essa foi minha visão do ataque. A gente não vai ficar aqui pesando no lance de tipo, toda vez que a defesa consegue, a gente tem que pontuar, é uma coisa que é óbvia isso daí, mas pelo menos dessa vez a gente conseguiu ter aí pelo menos um field goal que acabou ajudando a gente, né? Para quem não assistiu o jogo ou quiser ver, o placar praticamente é o mesmo dos dois times. A única diferença é que a gente tem um field goal no primeiro quarto, que foi o que fez a diferença, né? Então eu acho que isso precisa se repetir. Toda vez que se recupera a bola, pelo menos um field goal tem que sair, cara. A gente sabe o quanto que isso faz a diferença no final das contas. Turnover é fundamental, não tem jeito. Só complementando aqui, cara, tipo, a gente sabe, né? Dá para fazer essas jogadas de screen. A gente faz muitas das vezes dá certo, muitas não dão certo. Basta selecionar com o melhor carinho quando fazer, né? Ali no primeiro tempo teve uma que foi terrível, né? Porque, pô, como tu mesmo falou, né? Se a gente vê, os outros também vêm. Querendo ou não, é uma jogada manjada, né? Os times que veem o posicionamento ali, cara, eles já sabem o que vai acontecer, não tem jeito. Mas é isso. Só trazendo aqui outro ponto. O Allen nessa partida, ele teve. Peraí. Tá apagando aqui. Caramba, enquanto eu não encontro essa informação aqui, Sem problemas. a gente vai passando aqui.
Cara, antes da gente ir para a defesa, só fazer um parêntese aqui a respeito do nosso Special Teams, que o Matt Brady, cara, já viu aqueles memes, tipo, é muito utilizado aqui no futebol brasileiro, né? O goleiro Fábio do Fluminense, que tem uns 44 anos, né? Aí que sempre quando vão elogiar ele, falam aquele velho todo acabado, destruído, esquelético, mortífero, ainda tá jogando em alto nível. Cara, é tipo isso pro Matt Brady, tá ligado? Pô, o velho todo quebrado, destruído, não treina a semana inteira, chega, consegue jogar, vai 100%, depois do jogo não treina de novo. O cara tá no plástico bolha. Encheu de injeção para ir para campo, provavelmente. Mas o máximo respeito ao Prater aí. Não tanto respeito ao nosso Panther, que eu vou te falar, e o cara é devagar. Nosso Mitch Wisnowski, complicado. Mas aí, cara, a verdade é a seguinte: o coitado do Ray Davis vinha fazendo, né, ao Pro, o melhor punch return, né, da liga, é o cara para ser traído pelo companheiro de time, inacreditável. Ele chegando na linha de 40 jardas, o maluco vem, bate nele, a bola cai, fumble pros caras. Felizmente, não resultou em nada. E aí aquela parada, né? Que a gente comenta. Tem que aproveitar turnover, né? Não tem jeito. A gente aproveitou. Não tem segredo. Um finalizou o jogo, o outro nos rendeu 3 pontos que, querendo ou não, foi a margem da vitória, né? Inevitável. E já puxando a defesa aqui, né? Já com esses turnovers, poderia ter sido mais, né? Já que o Bishop quase pega um, o Poyer quase pega outro, né? Então a gente estava muito bem, querendo ou não, né? Nessa questão, que a gente vem forte nessa ideia. A defesa, o Milione, eu achei que ela jogou muito bem, conseguindo assim pressionar a bola. É claro que a gente sempre fala, né? Marcação em zona não tem jeito, né? Sempre vai ter alguém livre em algum momento. Não é que a gente vai conseguir sempre marcar todo mundo, mas a defesa tá fazendo bem o seu serviço. E aí a gente tem que dar moral aqui pra gente que, pô, eu defensivamente eu só não critiquei mais a contratação do Joey Bosa. Eu critiquei mais a contratação do Trey Davis White, que me indignou muito na época, né? Só voltar aqui, eu me revoltava com a contratação dele. Mas, cara, nós temos que dar César o que é de César. E o Trey Davis White vem numa crescente impressionante na temporada, né? Ele fez jogos muito questionáveis em muitos momentos, né? Só que nos últimos tempos ele tá fazendo grandes jogos, né? Muito bem na cobertura, antecipando o passe. Hoje, né, domingo, na verdade, conseguiu influenciar diretamente no resultado do jogo, né? Desviando a bola para a segunda interceptação. Máximo respeito ao atleta Trey Davis White, que tá se saindo muito bem, né? Ele tem potencial, né? A gente sabe, ele já jogou barbaridades em Buffalo. O grande problema dele é que ele acabou se lesionando muito, né? E foi perdendo aquele ritmo que ele tinha antigamente. Então, é isso. E de fato, cara, ele tá jogando melhor que o Benford, por exemplo. Pelo menos em minha opinião.
Sim. Que se a gente iniciasse a temporada assim, a gente não questionaria isso, né? Isso não estaria na conta. Agora, outro que também estava jogando muito bem, né? Jordan Poyer, que sai lesionado entre o Hancock. E aí, cara, é um problema, né? Da falta de oportunidades que esses caras têm, né? Hancock só jogando algumas terceiras descidas, só jogando snaps no special teams, às vezes, cara. O cara vai entrar numa partida dessa, vai entrar sem ritmo, não tem jeito, né? Lógico. Num jogo importante ainda como esse, ele vai ser atacado, ele vai virar um alvo aí, inevitável, né? E foi o que aconteceu, ele acabou sendo exposto. Mas não sei se o Poyer volta para esse jogo de domingo, de sábado, na verdade, né? Contra o Denver Broncos, mas seria uma perda grande também de passagem. Tá certo que eu não esperava falar que jogar assim o Jordan Poyer em 2025 seria ruim, mas realmente estamos vivendo num momento diferenciado. Mas, pô, excelente na medida certa, né, da partida. Conteve o ataque dos Jaguars pela maior parte do jogo, só conseguiram pontuar no último período. Querendo ou não, no último período as defesas estão mais cansadas, né? Tá certo que um lance ou outro ali bem questionáveis, defensivamente mesmo falando, mas é uma defesa que a gente já vem falando há um tempo, que vem crescendo na hora certa, né? Tá crescendo bem, pegando casca, né? E principalmente, o mais importante aqui é, como eu falo toda semana, é se manter saudável, né? Semana passada, infelizmente, o Heston se machucou. Dessa vez o Jordan Poyer, mas, cara, independente dessas lesões, a base continua ali, né? Então, acredito que a defesa vem forte para esse próximo jogo. E tá muito forte, diga-se de passagem, conseguindo pressionar a bola. Shaq Thompson, grande aquisição da off-season, né? Também chega já no final da off-season, consegue jogar muito bem. Devon Walker, baita partida também do defensive tackle. Então, cara, os caras estão ali tentando desempenhar, né? Tem jeito. É uma defesa que vem crescendo e muito se falava sobre o super ataque dos Jaguars, né? A potência que eles eram e, enfim, defesa limitou-los a 24 pontos nesse jogo. Né? Defesa para tirar essa partida, 1 milhão. Cara, que nem eu mencionei, pra mim a defesa foi a melhor coisa. Não diminuir no ataque, né? Mas realmente pra mim a vitória cai mais para a defesa do que para o ataque. Por causa desses jogadores que você mencionou. Eu acho que a gente teve uma gama de jogadores que jogou bem melhor na defesa do que nós tivemos, por exemplo, no ataque, onde a gente tinha mais o Josh Allen mesmo sendo herói. Na defesa, cara, por mais que a gente não conseguiu saquear, né? A gente não conseguiu fazer o saque no QB, a gente não conseguiu pressionar tanto assim, mas a gente conseguiu entrar na mente dele, cara. E a gente conseguiu desviar algumas bolas. Eu não sei dizer isso, eu vou ser sincero, não sei se a linha ofensiva dos Jaguars é tão boa assim, mas isso me preocupa do porquê que a gente não conseguiu se infiltrar tanto, né? Bolsa não conseguiu fazer um excelente jogo, Bolsa que na verdade foi bloqueado pelo Jacob Myers em uma bola em que ele ia conseguir pegar, o Myers conseguiu bloquear muito bem ele. Só uma aspa aqui que, pô, irmão, com todo respeito ao amigo Joey Bolsa, mas não pode acontecer, né? Vamos ser justo, ele tem que. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Vamos.
Vamos acordar aí, ô Joey Bosa. Eu concordo. Tudo bem que o cara pegou ele desprevenido, né, velho? Claramente dá pra você ver que ele não sabia que era o Myers que ia fazer esse bloqueio aí. Claramente dá pra ver isso, mas puta, realmente não pode acontecer. Ele deve ter ficado furioso, mano. Imagina, pra ele ter sido, puta, pelo Myers, um wide receiver. Nossa, ele tá louco. Ele deve ter ficado muito possesso da vida. Eu ficaria. Então, tirando isso da gente não ter conseguido, talvez, ter interferido tanto na vida do QB, algo que eu espero que nos próximos jogos a gente mude, porque isso é de grande essência, né, para que o jogo avance. Mas, cara, a gente conseguiu entrar na cabeça dele, a gente conseguiu realmente desviar alguns passes que foram de extrema ajuda. E assim, Shaq Thompson, cara, que fez para mim uma das melhores defesas desses playoffs mesmo, cara. Um linebacker que fez a leitura do olho do quarterback, viu para onde ele ia e, cara, a interceptação é linda. Não estou tirando nem menosprezando a interceptação do Bishop, mas o Bishop, na grande maioria das interceptações dele, ele tá lá para receber a bola, ele tá lá para pegar, sabe? Mas não tirando isso, porque realmente, se ele está ali é porque ele fez a leitura correta e ele estava no lugar onde ele deveria estar. Mas o Shaq Thompson, cara, ele faz a leitura do olhar do Trevor Lawrence, ele vê para onde que é essa bola, ele engana ele, na verdade, porque você vê que o Shaq Thompson, ele vai para o lado esquerdo e aí faz com que o Trevor Lawrence enxergue que ele não vai estar ali e aí logo ele já volta para interceptar. Cara, uma linda interceptação, muito bem feita. Então, assim, não tem como eu dizer que isso não é algo que eleve mesmo o time e faça com que cresça aquela moral que eu sempre falo que é essencial para os jogos, cara. São jogadas assim que fazem com que ganhe um buster, né, para avançar. Tre'Davious White, como você mencionou do Prey, acho que a gente poderia falar até do Tre'Davious White. Esse velho, esse caquético, cara, que a gente não estava dando nada para ele, mas que já estava mostrando o seu treino, né? Quem lembra aí do Hard Knocks, o seu treino na montanha, aquela corridinha nas montanhas, ele já estava mostrando que com vontade e com gana ele estava. E a gente mesmo, eu vou dizer tranquilamente, cara, eu fiquei muito preocupado porque o Harrison não vai jogar e eu falei, caraca, White, meu Deus do céu, vai ser queimado diversas vezes. E, cara, mostrou que o velho tá com tudo. E não estava acompanhando qualquer um, cara. Estava acompanhando bons wide receivers. Estava ali, páreo a páreo, cara. E foi responsável também por... Assim, a gente poderia tranquilamente ter perdido esse jogo se não fosse o Tre'Davious White em duas grandes jogadas, cara. Um passe para TD que ele estava em cima da bola. Eu não vou saber, mas acho que era no segundo quarto, mais ou menos. A bola do Tre'Davious White é perfeita. O Tre'Davious White, ele tira a bola da mão do cara. Ele estava pronto para fazer o TD. E depois aquela tirada de bola dele de novo que cai na mão do Bishop. Então, assim, cara, o Tre'Davious White teve um excelente plano de jogo nesse. E também não discordo nem um pouco de você. Eu acho que não é errado a gente falar que ele está jogando melhor do que o Benford. Benford que foi queimado e acabou também acontecendo um TD ali em cima dele. Mas, cara, isso vai acontecer, é normal, todo jogador passa por isso, cara. Sherman, um dos grandes cornerbacks, também já foi queimado. Então, isso é normal, cara. Não vamos classificar ninguém, não. Mas o Tre'Davious White está jogando melhor, isso é óbvio. E o Walker, que para mim por questão de saúde, assim, porque saúde também, você se cuidar e você ter você estar pronto para os jogos, cara, é uma qualidade que a gente tem que colocar também em pauta. É aquilo que a gente fala, por exemplo, do Joe Burrow, que é um excelente QB, cara, mas se você, infelizmente, se machuca, a gente tem que colocar isso no papel, não dá pra gente não colocar. Então, assim, para mim, o Walker, cara, foi o melhor draft que a gente fez nesse último ano, cara, foi a nossa melhor escolha. Porque não o Hairston por causa disso, ficou lesionado algumas vezes, não tem como colocar ele tanto em pauta, cara, mas o Walker, o moleque tá incrível, cara, tá sempre em cima, diversas bolas que ele tem colocado a mãozinha ali, interferido, cara,
muito, muito bom mesmo. É um cara que tem brilhado os olhos. Eu acho que podemos aguardar que nos próximos anos a gente continue a ver um grande jogador crescer aí em Buffalo. Então, defensivamente, por isso que eu menciono que eu acho que foi melhor, cara, porque a gente teve mais jogadores que apareceram no jogo. Os Jaguars sim tinham um ataque muito bom, estavam jogando com uma grande qualidade aí na temporada regular. Não é de se. Não vamos menosprezar, né, o rival de forma alguma. Era assim um grande cara para a gente pegar aí de frente. E nossa defesa fez um bom trabalho, cara. Aquelas descidas, terceiras descidas que infelizmente acaba acontecendo, que nem mesmo você mencionou. Mas para mim, eu tô gostando bastante do que está acontecendo. Eu espero que isso seja uma crescência mesmo. Eu espero que isso nos próximos jogos continuem a crescer e que continuem realmente a mostrar para a gente que é nos playoffs que importam e que eles sabem disso e que eles vão jogar com maior coerência. É isso que eu quero ver mesmo, né, da nossa parte defensiva. É isso aí. Os caras estão crescendo na hora certa, não tem jeito. Cara, vamos aos nossos gloriosos momentos aqui. Fazer a nossa eleição semanal. Vamos lá, então, começar com ele, o craque da partida. Não precisava nem colocar o vídeo, pelo menos para mim, para ser eleito. Mas vamos de MVP, craque do jogo. O meu MVP é um vídeo, né? Não tem jeito. Josh Allen tomou a responsa aí, colocou o game no jogo. Não colocou o game no jogo. Colocou o jogo em partida. E, pô, quero vencer essa vitória aí com muita moral. Só trazendo um ponto aqui que eu ia trazendo agora e esqueci, que o Allen era muito questionado, né? Nunca ganhou fora de casa. Os Bills não ganham uma partida de fora de casa há 723 anos. Os dinossauros ainda estavam milhões de anos atrás. Os dinossauros ainda estavam na Terra quando os Bills ganharam o último jogo fora de casa. Tá ligado? E aí, cara, é interessante ver, né, a análise das pessoas. Porque, cara, quando eu vejo alguém criticando o Allen, eu vejo, em playoffs principalmente, eu vejo que elas não assistem os jogos. Elas devem só ver os resultados. E aí, cara, tem um número que é estrondoso, que, cara, é um número que pra gente é normal, porque a gente acompanha, mas aí vai vendo os comentários, os caras acham assustador, que é simplesmente não é um número exato, tá? Mas é tipo assim, pra cada interceptação que o Allen lança nos playoffs, ele lança 6 TDs, tá ligado? Uma coisa assim aproximada. Pelo amor de Deus, né, minha galera? Recomendo assistir o jogo. Não. Faz bem. Não só ler, ouvir o resultado e interpretar da maneira que quiser, né? Com certeza. Por favor. Vai lá, Milione, quem é teu MVP? Não tem como colocar outra pessoa, né, cara? Seria sacanagem se não desse pro Josh Allen, cara. O cara que apanha de todas as maneiras possíveis e ainda tá lá que nem um animal, um tanque imparável. Não tem como não ser pro Josh Allen, cara. É aquilo que a gente sempre fala, né, velho? O cara é completo e ele mostrou isso nesse jogo novamente, cara. Pouquíssimos QBs passariam pelo que ele passou, pouquíssimos QBs teriam o pescoço amassado, pé tudo lascado e ainda estaria jogando com essa qualidade que tá jogando, cara. Não tem como não dar o MVP pro senhor Josh Allen. Isso aí. Que foi eleição fácil essa semana, hein? Tranquilo. Vamos de turno do Thomas, melhor jogada ofensiva da partida.
Vai lá, o Bilhone. Melhor jogada do ataque nesse jogo. Ó, melhor jogada do ataque. Eu sei que vai parecer até mancada, né? Porque, pô, teve passes lindos, Brandon Cook, né, o Cooks fez umas recepções top. Você fala, caraca. Mas desculpa, galera, eu vou dar pro tush-push de 10 jardas que quase foi um TD. Que aquilo foi lindo demais, cara. Eu só precisava de uma jarda e o cara é arrastado, arranca quase que ainda me faz o TD ainda, velho. O primeiro tush-push que eu vi que daria para tranquilamente fazer uma primeira para 10. Então, para mim, fica pro tush-push do Josh Allen. A gente tá junto nisso, menino. A gente tem que começar a trazer o ideal da jogada física para esse prêmio. A gente quer selecionar as mais plásticas, as mais bonitas. Beleza. A gente deixa puxos de 10 jardas escanteado. Mas aqui nesse podcast ele tem moral. Aqui ele é respeitado. Não valeu, mas ele valeu aonde importa, que foi nesse podcast e nos nossos corações. Diga-se de passagem. Concordo. Vamos de tackle do Bruce, melhor jogada defensiva. Cara, a melhor jogada defensiva aqui pra mim é a jogada que finaliza o Gabe, tá? Apesar de achar melhor não, mais bonita a interceptação do Shaq Thompson. Cara, quase que no Shaq Thompson, tava Shaq Lawson na cabeça. Tudo que eu falei Shaq, aí Lawson, até vem um Thompson. Agora vem o Neil, Shaq. Aí, apesar disso, eu acho que o bloqueio do Trey Davis White, porque ele é uma jogada conjunta, né? Um bloqueio do Trey Davis White e o posicionamento do Cole Bishop para finalizar o jogo, para mim vale o tackle do Bruce dessa semana. Qual o teu, Milione? O meu vai ficar pro do Shaq Thompson, cara, por motivos que eu acredito que, cara, a leitura do Shaq Thompson, né, na jogada, o lance dele ir para um lado, fingir, fazer pro Trevor Lawrence cair para outro, cara, eu acho isso uma aula de defesa e eu fiquei realmente, cara, muito feliz de termos o Shaq Thompson e de ele estar jogando com essa qualidade, cara. Então, para mim, vai para a interceptação dele. Isso aí. Ele é muito inteligente, né? Não tem jeito, não é de hoje que ele faz essas grandes jogadas. Sim. Impressionante. Vamos para o nosso Dom Bibi, momento mais emocionante da partida. Vai lá, qual é o teu Dom Bibi? Bom, e aqui no Dom Bibi dá para entender o porquê que eu não escolhi a outra defensiva, né? E por que eu escolhi o Shaq Thompson? Porque para mim, cara, o momento do Dom Bibi foi essa interceptação do Bishop, velho. Porque o meu coração tava na goela, parceiro. Eu falei, no, 1 minuto ainda dá para fazer alguma coisa. Falei, é só um chutinho, vai empatar. Nossa senhora. Eu tô vendo agora aquelas descidas longas, aquelas negócios. Tudo bem, o Jaguars não tinha tempo para pedir. Mas mesmo assim, eu tava vendo todas as possibilidades possíveis passar na minha cabeça, cara. E aí, na primeira jogada, o Davis White vai lá, põe a mãozinha e o Bispo já intercepta. Eu falei, cara, lindo, foi maravilhoso. Então, para mim, meu momento do Bibi fica para isso, cara. Fica para a interceptação do Bishop. Realmente, grande momento. O meu Dom Bibi, eu pensei nesse aí, eu pensei em alguns, na verdade, mas eu vou num momento em que eu pensei, cara, a sorte está sorrindo para nós hoje. Que foi no momento em que o jogador do Jacksonville Jaguars errou o field goal. Que aí ele erra o field goal. Aí eu penso, cara, é isso aí. Hoje é nosso, não tem jeito. Outro momento do Bibi poderia ser, por exemplo,
Que eu pensei também, a jogada do Jacksonville Jaguars logo após o fumble dos Bills, que eles recuperam a bola na linha de quase 40 jardas, né, do campo de ataque, eles não precisavam caminhar nada. Sim. E a defesa consegue parar bravamente. Eu falo, cara, os caras pararam. o negócio tá maneiro. Mas eu acabei ficando com field goal errado do kicker dos Jaguars. Do Ken Little, porque aí no fim do game eu já tava tipo, ele errou de 54. Eles têm 1 minuto. Eles precisam caminhar muito. Logo, vão querer colocar mais de 54. Mas, beleza. Milione, antes de encerrar aqui, queria que o senhor desse os seus 2 centavos aí sobre o próximo jogo, Buffalo Bills e Denver Broncos. O que é que o senhor espera? Buffalo Bills e o Seed 1, né, cara? É o que agora a galera tá mencionando. É assim, sempre vai ser uma resenha nova, né? Bills e Jaguars, a galera falava que os Bills não iam passar dos Jaguars, porque os Jaguars estavam jogando de uma forma impecável. Bills nunca ganhou fora de casa em playoff há muito tempo, não sei o que. E agora a resenha é os Bills vão pegar o Seed 1 e não passa de Bonix, não passa. Vamos lá. Nunca vou menosprezar o time adversário. Playoffs é playoffs, independente do time que esteja do outro lado, tem que ser tratado com total respeito, porque tudo pode acontecer e esses 2 times vão jogar de uma forma impecável. Tenho essa coerência. Os Panthers já trouxeram isso pra gente nesses playoffs, mostrou isso pra gente. Para quem menosprezava os Panthers, achava que os Rams iam só passar o carro. Os Panthers deram um trabalho e quase levaram embora para casa o lugar. Então, jamais vou passar por isso, cara. Mas os Broncos, questão defensiva, ainda acho que nós vamos ainda ter trabalho. Acho que a defesa dos Broncos é uma defesa muito boa. Acho que vai entrar mais corridas do que entraram na dos Jaguars, mas acho que a gente vai ter talvez um pouco mais de trabalho na questão dos passes. Por isso que isso me preocupa na questão do playbook que a gente mencionou do Brady. Espero que ele entenda isso e consiga pelo menos encaixar. Não estamos querendo que ranque, elimine do seu playbook os screens, cara, mas precisa ser melhor utilizado e precisa ser utilizado de uma forma onde a defesa não consiga ler isso de uma forma muito fácil e a gente precisa só do Shakir se virar. Então essa é uma preocupação maior minha, mas é óbvio, aquilo que eu menciono, Josh Allen, o elemento Josh Allen para mim sempre traz uma maior tranquilidade. Agora, na questão da defesa, vendo os últimos jogos, como nossa defesa tem jogado, eu fico mais feliz e espero que eles não entrem com salto alto, mas que joguem da mesma forma como jogou nesse último jogo, cara. Todos os jogos, todos os quartos, cara, todos os snaps jogaram de uma forma agressiva. Milano continuando sendo agressivo da forma que está sendo, pressionando mais o Bonix. Acho que o Bolsa precisa aparecer mais, mas vai ser um jogaço no nível dos Jaguars, acredito sim, cara, páreo a páreo, aquela coisa que não vai ser lavada de nenhum dos 2 lados, assim, espero por um lado, mas vai ser um lance para a páreo e a gente vai decidir aí, provavelmente no quarto. Com certeza. Cara, aqui eu imagino o seguinte, tá? Um jogo muito difícil. Acho a defesa do Denver Broncos melhor que a defesa dos Jaguars. É uma defesa que me preocupa mais. Mas eu confio mais na nossa defesa contra o ataque deles do que, por exemplo, contra o ataque do Jacksonville. Eu acho que a gente tem mais chances de conter o ataque do Denver Broncos, pelo que a gente viu na temporada deles mesmo. Tá? Mas tem um ponto aqui que me preocupa um tanto, que é o seguinte, cara. Nessa temporada, o Buffalo Bills, não, Josh Allen, ele foi sacado 40 vezes. A nível de curiosidade, na temporada passada ele foi sacado 14. Nossa. E o Denver Broncos é o time que mais sacou na NFL. Eles sacaram 68 vezes. Ou seja,
esse é um mashup que eu não gosto, tá? Então é papo de fazer partida gigantesca da nossa linha ofensiva para dar tempo pro Allen, porque assim, o Allen não vai estar 100% pro jogo, né? A gente sabe. Ele não vai ter como estar. Ele não vai ter como ficar fugindo o tempo todo do pocket, né? Caso ele colapse. Tem que dar um mínimo de tempo ali, porque a gente sabe que os nossos wide receivers têm dificuldade de separar, né? Então, assim, cara, é um jogo que eu acho que a gente tem um matchup bem interessante ali da nossa defesa contra o ataque deles, mas esse é um ponto que me preocupa, tá? Esse nosso recorde de sacks aí, claro que a gente já viu muitos sacks do Allen, ele escapando do pocket, tentando encontrar o recebedor, né? Aí quando ele não encontra, obviamente a defesa vai chegar, né? É inevitável. Mas de qualquer forma, é uma defesa bem perigosa, cara. 68 sacks é complicadíssimo. Então, complicadíssimo de parar. Então acho que a gente tem total capacidade de vencer mais essa partida aqui fora de casa. Tá? Basta conseguir controlar essas trincheiras. Eu acho que vai ser um ponto primordial pra gente nesse jogo. Muito bem, o Milione. Encerramos por aqui. Eu agradeço muito a sua presença, beleza? Tamo junto novamente. Até a próxima. Que isso, Léo, eu que agradeço novamente. Agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente. É óbvio que a gente espera que na próxima semana estejamos felizes novamente falando sobre esse jogo do Buffalo Bills. Então vamos novamente aí torcer por Buffalo, que joga no sábado às 6h30 da noite. Então é isso, galera. Obrigadão de novo aí, Célio. Um abraço para todo mundo e valeu. É isso aí. Para você que nos assistiu ou ouviu até aqui, muito obrigado. Nós nos veremos na próxima semana. Agradeço a todos. Não se esqueça de deixar o like, que vai ajudar muito a mais pessoas encontrarem esse podcast, esse canal, porque o YouTube vai entender que você está gostando e você está acompanhando. Então, ele vai entender que é um conteúdo bacana. Valeu demais, todo mundo. Go Bills e até a próxima.